Oi, eu sou a Ana Carolina Klatsevich. Eu gosto de estudar a palavra e movimento. Por isso, além de dançarina, eu leio, escrevo e conto histórias. E aqui nesse vídeo eu vou dar dicas de como roteirizar e escolher elementos para fazer uma contação de histórias com objetos. Para começar, a gente vai precisar de uma história, que pode vir de um livro, da imagem de um artista que tu gosta, da lembrança de uma viagem, da tua imaginação, ou mesmo tu pode contar uma que tu já conhece, dessas que a gente escuta por aí e nem sabe quem é o autor. Por isso é bem importante tu conhecer bem a história. E aí, vai a primeira dica. Pode parecer uma coisa esquisita, mas é bem importante que tu conte e reconte a história para ti mesmo, até em voz alta, porque assim tu vai percebendo quais são os elementos que não podem faltar para que a história fique redondinha, bem fechadinha e interessante. Então vai lá, lavou a louça? Conta a história para ti. Foi tomar banho? Conta a história. Foi dormir? Conta essa história para ti mesmo. Depois que tu já souber contar essa história de trás para frente, tu vai criar um roteiro por escrito. Nesse roteiro, tu vai colocar os acontecimentos na ordem que acontece, os principais. E também vai colocando os personagens na hora que eles aparecem. Isso vai te ajudar bastante a te organizar na escolha dos objetos e na hora da contação. Com o roteiro em mãos, tá na hora mais divertida para mim. É escolher os objetos. Os objetos eles podem ser exatamente o que eles são. Por exemplo, ser um relógio que tem na história. Ou ele pode ser Cronos, o deus do tempo. Ou ele pode ser o horloge da Bela e a Fera. Ou ele pode ser uma coisa mais simbólica, como fazer a passagem do tempo correndo. Eu gosto de deixar os objetos escondidos como se fossem atrizes e atores escondidos na coxia, esperando a sua vez para entrar no palco. Por isso, eu gosto de usar essa mala, porque aí, dentro dela, eu deixo organizar os objetos na ordem que aparecem e deixo lá o meu roteiro também, para caso dê algum branco na hora da contação. Depois de toda essa parte organizada de roteiro e elementos, tá na hora de deixar a história bem divertida e colocar aquele temperinho, aquele charme que vai fazer a história ser única contada por ti. Então, tu pode escolher uma frase para iniciar. A mais famosa era Uma Vez, mas tu pode começar com uma história eu vou contar, venham logo se chegar. Tu pode escolher uma frase para terminar a história, como por exemplo aquela de entrou por uma porta e saiu pela outra, quem quiser que conte outra. Tu pode acrescentar música, elemento surpresa, fazer vozes. O legal é que dependendo da criatividade de cada um, uma mesma história pode se tornar várias. Sabe que eu até fiquei animada de contar uma história para vocês. E essa eu conheço tanto de ouvido quanto de ler. Grande parte da minha família vem de um país chamado Polônia. E a história que eu vou contar se chama Dragão de Vável. Há muito tempo atrás, quando fadas e dragões ainda circulavam por aí e nenhuma pandemia que pensava em acontecer, viveu um rei chamado Kraka. Ele governava uma terra muito próspera chamada Małopolska, que significa Pequena Polônia. A cidade ficava na encosta de um monte chamado Vável. O rei estava muito satisfeito com o crescimento da cidade, que recebia cada vez mais comerciantes. Por isso ele vivia tranquilo, lá em seu castelo, com a sua filha, a princesa Wanda. A fama da cidade atraiu Skuba, um jovem aprendiz de sapateiro. Tudo estava indo muito bem na cidade, até que um dia, apesar do sol forte, uma grande sombra cobriu a cidade. E um assustador bater de asas era ouvido. Era um dragão. E ele escolheu viver justamente na gruta do Monte Vável. Eu não sei se você sabe,
mas um dragão morador de uma cidade pode causar algumas perturbações. Primeiro que ele tinha muita fome, então ele comia muitas ovelhas dos camponeses. Segundo, toda vez que ele ia tomar banho no rio... Estava decidido. Rei Crack chamou os melhores cavaleiros para resolver aquela situação, mas infelizmente um a um eles iam e um a um eles não voltavam. A cidade parou de prosperar, o comércio fechou e Scuba, o nosso jovem aprendiz de sapateiro, estava inconformado com aquilo. Por isso, ele bolou um plano. Primeiro, ele costurou uma ovelha bem bonitinha com toda ela que ele tinha. Depois, ele foi até a pedreira e buscou enxofre, um elemento bem explosivo. E aí ele foi lá e recheou a ovelha. De noite, ele foi até Vável e deixou lá a sua falsa ovelha. De noite, o dragão saiu da gruta com fome e ele viu lá aquela ovelha bem gordita e apetitosa e numa bocada engoliu ela todinha. No amanhecer do dia seguinte, a cidade acordou em silêncio. Fazia muito tempo que eles ouviam sempre o rugido do dragão ou animais correndo assustados. Naquele dia, era apenas o nascer do sol, em silêncio. Alguns corajosos resolveram espiar o dragão e encontraram ele no rio Vístula, bebendo água. Ele estava com muita sede e ele bebeu água. E bebeu água. E bebeu tanta, mas tanta água que ele até... Não demorou muito para todos descobrirem que Scuba foi o grande salvador da cidade. Então, Wanda, a princesa, quis conhecê-lo. Assim que estiveram frente a frente, Wanda agradeceu a coragem de Scuba, elogiou sua inteligência e foi dado a oportunidade de Scuba escolher qualquer coisa em agradecimento. E ali, os dois, frente a frente, Scuba olhava a bela princesa e ele disse: "Quero toda a pele do dragão." Scuba aproveitou toda a pele do dragão e fez muitos sapatos. Inclusive, ofereceu sapatos para quem mais precisava e tinha dificuldade de pagar. Scuba, que lá no início da história era um aprendiz de sapateiro, se transformou em um dos mais habilidosos no seu ofício. E foi assim que o Monte Vável voltou a ser um lugar tranquilo e o Crack conseguia ver Malopolska prosperar de novo.